Antony e Fernanda, que alegria ter vocês aqui. Olha, hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens sobre comunhão. Hoje é a quinta mensagem que a gente vem pregando e falando sobre o tema benefícios, deixa o som assim, está perfeito. Sobre o tema, os benefícios da comunhão, benefícios da gente fazer parte de uma família cristã, da igreja, corpo de Cristo. Nunca permita que o diabo engane você diminuindo o valor da igreja. A igreja é uma coisa contraditória. A igreja são as pessoas. A igreja é uma coisa contraditória. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ela cura, ela machuca. A igreja é feita de pessoas limitadas, com traumas, com crises, com dificuldades, com dores, com medos, com frustrações, com traições, com alegrias, com conquistas, com derrotas, com famílias quebradas, com gente que nunca teve relacionamento com o pai, com gente que nunca teve mãe, com gente que foi criada pela avó, com gente que teve só o pai, filhos de pessoas com vícios de entorpecentes, pessoas que não se alimentam bem, que tiveram dificuldades para estudar. A igreja é feita de gente diferente, gente humana, gente que erra, gente que falha. Mas não se engane e não deixe o diabo te enganar. A igreja é uma coisa criada por Deus. Não deixe o diabo enganar você, fazendo você acreditar porque tem falhas dentro da igreja, ela não vale a pena. A igreja é um lugar que as pessoas às vezes falam o que não deviam, fazem o que não deviam. Infelizmente, aqui nessa vida na terra, enquanto a gente viver na terra, a gente vai ter problemas de relacionamento, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de saúde. Isso não torna a igreja menos igreja. A igreja é algo porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu naquela cruz para começar isso aqui, sua igreja. E quando a gente deixa a igreja, a gente não está saindo de uma organização, a gente está saindo do corpo de Cristo. Quando a gente ofende a igreja, a gente não está ofendendo um irmão ou uma pessoa, a gente está ofendendo a Jesus. Quando a gente vem para a igreja e é fiel à igreja, a gente não está só sendo fiel a um lugar, a um grupo de pessoas, mas a Jesus, a Deus que criou a igreja. A comunhão na igreja não é algo que a gente faz porque precisamos, é algo que é vital para a nossa vida espiritual. É vital. Não se pode deixar a igreja. E quando eu falo igreja, não é igreja Apex. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja de Jesus na terra. Não pense pequeno, eu não estou falando que a igreja Apex é a única igreja. Esse negócio de que a igreja X é a única igreja e a igreja verdadeira é papo de uma outra religião. Igreja, a única igreja que serve na terra é X. Isso é papo de uma outra religião, é mentira. A igreja de Cristo na terra é uma criação de Deus. E aqui a gente vive alegrias e tristezas. E nós temos, assim como é na família natural, lá em casa. Cecília está lembrando? Sim. Em casa a gente tem alegrias e tristezas, dores e conquistas, topos e vales, saúde e doença, dinheiro e falta de dinheiro. A gente tem tudo isso na nossa vida. Por que não teria isso na igreja? Mas isso não torna a igreja algo comum. A igreja é a única luz que existe no mundo. Não tem outra luz. Acredite, não existe outra luz no mundo que não a igreja.
E Jesus vai voltar. Aliás, ele está voltando. Ele não vai voltar mais. Houve um dia que ele disse, eu vou voltar. Só que agora ele já passou esse estágio. Jesus está no estágio de, eu estou voltando. Pode ter certeza. E sabe por que Jesus vem? A Bíblia garante que Jesus vem buscar a igreja. Ele não vem aqui para conferir quanto você ganhou, onde você morou, que carro você dirigiu, se você comeu bem ou não, se você teve tudo que queria ou se você não teve. Ele não vem aqui para conferir essas coisas. Ele vem aqui para buscar a igreja, para levar para a eternidade, onde não haverá mais choro, nem dores, nem doença, nem tristeza, nem pobreza, só alegria, presença de Deus, amor verdadeiro e eterno. A eternidade não é um lugar onde a igreja vai viver para sempre. A eternidade é um lugar onde a igreja vai viver sem tempo. Imagina a vida sem tempo. A eternidade não é um tempo que vai se repetir para sempre. A eternidade é a ausência do tempo. Nunca mais terá tempo. Essa coisa do tempo é aqui para a terra. Lá não vai ter tempo. Quando você quiser tomar um café com alguém, não vai ter horário para começar, nem horário para terminar. Aquele papo gostoso que você tem com aquela amiga e irmã em Cristo, e você fica olhando para o relógio porque você tem compromissos, vai acabar, porque lá você vai viver para sempre. E a comunhão tem tudo a ver com escatologia. Hebreus capítulo de número 10 é o versículo que a gente tem trabalhado por 5 mensagens, e hoje o tema é comunhão tem dimensão escatológica. Comunhão tem a ver com os sinais do fim dos tempos. Comunhão no corpo de Cristo, na igreja, tanto aqui no prédio quanto nas casas, comunhão tem a ver com os sinais do término deste mundo. E este mundo está por acabar. As portas do teatro da vida vão fechar, as cortinas vão fechar. O homem que joga o balde para lavar o salão, ele está chegando e esse mundo vai fechar. Vai terminar. E Jesus vai fechar a porta. E ele não vai voltar como menino frágil, ou como o Senhor servo humilde. Jesus vai voltar como general, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, Senhor dos senhores. E aqueles que não têm as suas vestes lavadas no sangue de Jesus e na cruz de Cristo, ele vai dizer, seu destino são as trevas. Mas aqueles que lavaram as suas vestes, seu coração, sua consciência, e receberam Jesus na sua vida, ele vai dizer, vinde para as bodas, benditos do meu Pai, toma posse do reino, venha viver para sempre na presença de Deus. Comunhão tem a ver com estas questões também, porque Hebreus diz assim, capítulo 10, verso 24 e verso 25, está escrito, e mantenhamos a atenção dada uns aos outros, para nos incentivarmos, encorajarmos ao amor e às boas obras. Não negligenciemos as nossas reuniões de igreja, de congregação, da família espiritual. Não negligencie, não brinque com isso, não leve isso de qualquer jeito. Como fazem alguns, já falamos disso, alguns fazem isso. Entenda bem a seriedade do corpo de Cristo e o quanto custou para Jesus lavar essas pessoas no sangue dele para formar a igreja. Não lide com a igreja de qualquer jeito. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Quanto mais, diga, quanto mais, quando vocês percebem a aproximação daquele dia. Essa frase, quanto mais você percebe a aproximação daquele dia. A aproximação daquele dia é a volta de Jesus. É o fim dos tempos. Então veja que o autor de Hebreus, ele está dizendo assim, cuidado com o jeito que você vive com a igreja. Valorize a igreja. Frequente fielmente. Seja membro. Sirva na sua igreja. Se envolva. Seja família.
seja um membro da família de Deus na igreja que você escolheu. Seja um membro da família de Deus. É o que ele está dizendo. Mas ele diz, quando a gente está na família de Deus, no corpo de Cristo, na igreja, esse é o lugar onde a gente vai aprender a lidar com o fim dos tempos. Porque ele diz, quanto mais, ele diz, a gente precisa estar junto, a gente precisa se reunir, a gente não pode levar isso de qualquer jeito. A nossa relação na família de Deus tem que ser intencional. A relação uns com os outros, o amor uns aos outros, o encorajamento uns aos outros, estimular os outros ao amor e às boas obras e servir uns aos outros. Não é uma coisa que eu posso deixar de lado para ver quando sobrar tempo eu faço isso. Não, isso tem que ser intencional, eu preciso me oferecer, eu preciso me envolver, eu preciso estar junto lá nas casas e aqui no culto, eu preciso estar junto. Por quê? Porque Jesus está voltando. Então veja que ele fala da volta e do fim dos tempos no meio da importância da comunhão. Ele fala daquele dia, do fim e da volta de Jesus, Maria do Carmo. Ele fala disso no meio do discurso sobre a importância e os benefícios de nós estarmos juntos e vivermos juntos. Ainda mais quando vem que se aproxima aquele dia. Sabe quanto tempo tem esse texto que você está lendo? Você sabe quanto tempo tem esse texto do livro de Hebreus? Veja, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Uns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo. Pouco importa, o que importa mesmo é o texto. Sabe quanto tempo tem esse texto da Bíblia escrito na sua mão, ou aqui na tela? Mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Preste atenção. Se o autor de Hebreus disse, olha, quanto mais, como diz ali, no texto de Hebreus capítulo 10, que vocês acompanharam na tela, quanto mais, põe lá, Ian, para a gente o texto na tela, sobretudo, isso, mais, 25, isso, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia, né? Nessa fala, tem mais de 2000 anos. Se lá atrás, há 2000 anos, ele disse que o dia está se aproximando, pense comigo, faça uma conta, faz uma conta aí. Se há 2000 anos atrás ele disse, quanto mais vocês percebem que aquele dia está se aproximando, se lá já estava se aproximando, quanto próximo está agora, 2000 anos depois? Abra seus olhos, acorda o seu espírito. Jesus está mais perto do que você pode imaginar. E ele vai chegar como chega um ladrão, sem avisar. Só que Jesus deixou sinais para a gente. Quanto mais se aproxima o fim, mais precisamos uns dos outros. Diga isso, quanto mais se aproxima o fim, mais eu preciso do meu irmão. Comunhão, meu irmão, minha irmã. Comunhão é preparação para o fim. Comunhão é preparação para o fim. Se você quer estar preparada, se você quer estar preparado para a volta de Jesus e para o fim do mundo, você precisa estar na igreja. Os benefícios da comunhão, a gente aprendeu aqui, são vários. Por exemplo, a comunhão mantém o amor aceso. A gente ajuda um ao outro a continuar amando. A comunhão estimula as boas obras. A gente ajuda o outro a, vamos lá, vamos trabalhar para Jesus. A comunhão combate o isolamento espiritual, pessoa que começa a ficar sozinha, não quer saber de viver junto, de servir, não quer saber de se envolver, de trabalhar junto, né? Então a comunhão, ela ajuda a combater essa ideia, esse posicionamento errado
do isolamento espiritual, eu comigo mesmo. A comunhão produz encorajamento contínuo, é na comunhão que a gente é animado. Vamos lá, minha irmã. Está difícil, você está passando por essa, mas vamos orar aqui junto, dá uma palavra, e Deus encoraja, Deus faz algo por dentro. Comunhão sustenta a perseverança, ajuda a pessoa a manter-se firme. É na comunhão que a gente aprende a ficar firme. É na comunhão que a gente se prepara para a volta de Jesus. Olha só, queridos. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo 9 a 13, Jesus vai falar sobre coisas que já estão acontecendo no fim dos tempos. Mateus 24, 9 a 13 diz assim, eu vou virar um pouquinho só para ler aqui também, que eu não vou abrir minha Bíblia. Diz assim, então eles os entregarão a serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Próximo. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses são alguns dos sinais. Então você percebe aí o quê? Você percebe que no fim dos tempos vai haver perseguição, e já tem. Hoje em dia você não pode ser cristão mais de qualquer maneira e defender os valores cristãos, porque as pessoas te perseguem de um jeito ou de outro. Chacotas, até cadeia, porque você defende valores cristãos e bíblicos. Apostasia, o que é apostasia? É abandonar a fé em Jesus, deixar a igreja, deixar Jesus. Nem sempre deixar uma igreja local significa deixar Jesus. Tem pessoas que, às vezes, saem de uma igreja por algum motivo, mas elas vão frequentar outras. Isso não significa abandonar Jesus. A gente não gosta quando as pessoas saem do meio da gente, não é verdade? Mas nem sempre deixar uma igreja significa abandonar Jesus. Abandonar Jesus é ficar sem comunhão, sem oração, sem a palavra, sem Deus. Muitos de vocês estão aqui na Igreja Apex porque vieram de outras igrejas. Então quem somos nós para condenar quem sai daqui e vai para outra? A gente tem que entender que Deus e as pessoas fazem as suas escolhas e são responsáveis por suas escolhas. Você um dia fez a escolha de ser membro da Igreja Apex, e nós louvamos a Deus por isso, né? É tão bom fazer parte da família junto com você. Mas no fim dos tempos viria a apostasia, onde as pessoas vão deixar Jesus, vão abandonar Jesus, e vão abandonar a igreja, e vão viver uma vida de pecado, sem Deus e sem igreja, sem comunhão. Mateus, Jesus fala que o amor das pessoas no fim dos tempos vai esfriar. Por que a comunhão então é importante neste momento? Um momento de perseguição, no momento de apostasia, no momento de esfriamento do amor. Por que a comunhão é importante neste tempo? Porque o amor e a comunhão esfria mais rápido no isolamento. Quem escolhe andar sozinho esfria mais rápido, porque no comunhão, na igreja, no corpo, quando a gente está lá chateado e esfriando na nossa fé, na nossa oração, etc., a gente tem alguém do lado que vai, e aí, meu irmão, o que está acontecendo? Vamos lá, você não foi na igreja domingo, vamos. É na comunhão que a gente aprende a perseverar,
e a sustentar o irmão e ser sustentado na fé. É na comunhão que a gente aprende a perseverar. Fica firme, Ana. Fica firme, Irá. Tá difícil, mas vai ficar pior se você ficar sozinha. Entende? Tá difícil, Cibele, mas fica pior se você se isolar. Tá difícil, William, mas pode ficar pior se você andar sozinho. Tá difícil, Sheila, mas fica pior quando eu estou sozinho. O amor da comunhão ajuda a gente a perseverar. É na comunhão que a fé da gente é fortalecida. Quando a gente vê os outros fortes, a gente também quer ficar forte. Quando a gente vê o outro perseverando, a gente também quer perseverar. E aquele que está perseverando ajuda aquele que está fraquejando. E aí um ajuda o outro e a gente continua a nossa caminhada de fé e amor e comunhão. Sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar suas lutas na igreja, com as pessoas. Você pode orar por um irmão, por uma irmã, para que ela persevere na fé. Você pode abençoar, você pode receber oração, para que você persevere na fé, para que você não abandone a fé. É na comunhão que você identifica pessoas que estão se isolando e ajuda ela, volta, domingo eu senti sua falta. Vira e mexe eu ligo para alguém, que às vezes 1 ou 2 domingos que não vem, estou sentindo saudade de você, meu irmão, minha irmã. Cecília faz isso de maneira esplêndida. Quantos já receberam uma ligaçãozinha da Cecília? Falou, meu irmão, estou com saudade de você, por favor, quero te ver lá no culto, etc e tal. Ou uma mensagem do WhatsApp, quantos já receberam aí? Uma mensaginha e tal, uma visita do pastor, um cafezinho, um chamado café, né? É na comunhão que a gente identifica quem está se isolando e ficando fraco, e aquele que está forte ajuda o que está fraco. Depois, um dia e um momento, aquele que estava fraco fica forte, aquele que estava forte fica fraco, e aquele que estava fraco agora ajuda aquele que está fraquejando, e um dia ajudou ele, e a gente vai nessa troca, nessa gangorra positiva, um ajuda o outro, e a gente segue em frente. É na comunhão que você deve agir com amor, e buscar aquele que está saindo, aquele que está fugindo, aquele que está abandonando, aquele que está fraquejando. É o amor da comunhão que busca o outro, que não deixa o outro sozinho, não deixa esfriar, não deixa. Sabe a escatologia, escute isso que agora vai um amor pastoral para você. É um puxão de orelha com amor pastoral. Não meu, mas do seu Senhor, do seu pastor. Eu não sou seu pastor. Eu estou o seu pastor. Mas o seu pastor, de verdade, é o supremo pastor das nossas almas. É Jesus. Não é sem o Douglas que sua vida fica ruim. É sem Jesus que sua vida fica ruim. Eu só estou aqui para dizer que eu e você precisamos de Jesus. Precisamos de Deus. E agora vai então uma advertência pastoral amorosa, espero. Com carinho, com o respeito que eu devo a você, como membro do corpo de Cristo, meu irmão, ovelha do rebanho que Deus me colocou como pastor. Deixa eu dizer para você, escatologia bíblica, falar sobre o fim do mundo, é um assunto interessante, né? Não, vamos confessar, né? Quantos gostam dessa ideia? Quero saber do fim do mundo. Deixa eu ver, levante a mão aí, né? Quantos aqui assistiram aqueles filmes catastróficos? Guerra Mundial Z, A Batalha dos Mundos, Apocalipse 1, 2, 10, 1300. Fala filme aí, deixa eu ver. Walking Dead. Esses filmes catastróficos, 2001, os sinais dos tempos. A gente é atraído para essa coisa dos sinais do fim do mundo. E está certo, porque o mundo vai acabar mesmo.
Mas olha só, escatologia bíblica, falar sobre o fim do mundo, não foi dado por Jesus na palavra, nem por Deus na Bíblia, para gerar especulação individual, como no Instagram e no YouTube. Está cheio de gente no Instagram, no YouTube, colocando medo nos outros, dizendo que você precisa comprar ouro, você precisa estocar comida. Aonde foi que Jesus disse que precisava estocar comida? Nenhum lugar. Jesus disse que você precisa estocar a unção do Espírito Santo. Jesus disse que você precisa estocar óleo do Espírito Santo, mas não comida. Cuidado com essas balela, mentira, com cara de verdade, que você precisa estocar água. Quando Jesus disse que precisava estocar água? Nunca. Never. Sabe o que isso faz? Provoca medo na gente. Tem um monte de gente no Instagram ganhando dinheiro. Olha, o mundo vai acabar e você precisa vir para o meu curso. Você precisa fazer meu curso para você aprender como sobreviver. E aí paga lá X para entrar, não vou dizer o nome, que senão vocês vão matar. Você precisa entrar no caixote. Você precisa entrar no meu curso, você precisa fazer parte do não sei o quê, para você aprender como se proteger do fim do mundo. Meu irmão, como proteger no fim do mundo, eu não preciso de curso nenhum, eu só preciso de Jesus, da comunhão e da palavra de Deus. Ponto final. A comunhão é o lugar onde você se protege e aprende sobre os sinais do fim do mundo. E não é no Instagram com essas pessoas que querem ganhar e levar o seu dinheiro. Guarda seu dinheiro para sua casa, para sua família e para investir na igreja e no Evangelho de Jesus. Não fica colocando nesses cursos baratos, assinando essas coisas. Eu preciso comprar bitcoins, porque o dinheiro vai sumir do mundo. Olha, ninguém vai comprar e nem vender, você vai ter que botar o sinal da besta na testa e no pulso. Então você precisa ter ouro, compra ouro. Já ouviu essa coisa de comprar ouro, sim ou não? Deixa eu ver. Precisa comprar ouro. Comprou ouro. Olha. Escatologia não é no YouTube. Escatologia não é no YouTube. Volta de Jesus e fim dos tempos é na igreja, na comunhão. A escatologia, os sinais do fim do mundo, não foi dado por Deus para amedrontar ninguém, mas para levar a igreja a perseverar na fé e no amor. Os sinais do fim do mundo foi dado por Jesus para dizer: vivam juntos. Estejam juntos, se preparem juntos. E Mateus 9-13 do capítulo 24 fala disso. Fala disso. Em falar nisso, sobre escatologia, nós vamos começar uma nova série domingo que vem. Vai causar um alvoroço na Igreja Apex. A próxima série será Escatologia, Sinais do Fim do Mundo. Então nós vamos falar sobre os sinais do fim do mundo aqui na Igreja Apex a partir de domingo que vem. Mas hoje nós estamos fechando a série Comunhão, os benefícios da comunhão. E tem tudo a ver como você pode viver bem e de maneira protegida, guardado, feliz, alegre, confiando em Jesus, que é o nosso pastor e nos guarda do mal. Amém, queridos? Deus é maravilhoso, não vai permitir que você sofra o que não precisa. Ele vai proteger a gente e vai levar a sua igreja em glória. Mas para você guardar benefícios da comunhão no lar, na sua casa, ore junto mais regularmente. Compartilhe na sua casa desafios espirituais. Crie um ambiente de apoio dentro de casa. Que a sua casa seja um ambiente de apoio. Na igreja, não seja apenas um frequentador, mas se envolva com a sua igreja. Desenvolva amizades espirituais profundas dentro da igreja. Valorize a igreja, valorize a reunião. Não seja como alguns que não valorizam a reunião da igreja. Esteja disponível para servir, ofereça, use seu dom.
seu recurso, seu talento, sua capacidade, suas habilidades. Na rotina semanal do seu dia a dia, preste ao menos uma pessoa contas da sua vida espiritual, preste contas da sua vida espiritual. Não tenha medo quando alguém pergunta para você, como está a sua vida espiritual? Você está orando? Preste conta da sua vida espiritual para as pessoas. O que mais? Use a tecnologia, use o Instagram, use o Facebook para os mais velhos, use o TikTok, use tudo que você puder usar, mas use para edificar, use para evangelizar, use para discipular, use para ter comunhão, use para incentivar a estar na igreja. Não use para se isolar, use para estar junto. Pratique a hospitalidade, receba as pessoas em casa com amor, com carinho, abra seu coração para as pessoas na sua casa, mas abra também a sua geladeira. Abra seu coração para as pessoas da igreja, mas abra também a porta do seu carro. Abra também a carteira, sua bolsa, sua conta corrente, quando for necessário. Abençoe as pessoas. Cristo nos deu acesso ao Pai, e Ele é o nosso supremo pastor, e nós não precisamos ter medo, ainda que a gente ande por um vale de sombra da morte, não temeremos, porque Ele está conosco, e Ele nos apoia, nos ajuda, nos encoraja no meio da comunhão. Deus deu acesso ao Pai, mas Deus nos deu os irmãos para encorajar a gente. A comunhão não é um detalhe da sua vida cristã, é um instrumento divino para você perseverar, e eu também. Não se isole, porque se isolar gera fraqueza. A comunhão gera fortaleza, gera força, gera resistência. O isolamento enfraquece, a comunhão fortalece. A pergunta então é a seguinte: eu vou à igreja? Eu devo ir à igreja? Sim, é a resposta. E você, que está me ouvindo aqui, você vem na igreja, mas você faz parte dela? Você vem na igreja, mas você faz parte dela? Faça parte dela. Não só venha, faz parte. Pergunte a si mesmo. Pergunte isso a si mesma. Eu estou vivendo uma comunhão de maneira intencional? Eu estou fortalecendo alguém? Eu estou pedindo ajuda? Eu estou crescendo em Cristo? Eu estou servindo na igreja? Eu estou evangelizando as pessoas? Eu estou discipulando? Eu faço parte de um ministério? Eu uso meus dons para a glória de Cristo e para fortalecer os outros? Se a sua resposta é sim, continue. Se a sua resposta é não, nem tanto, pastor, reveja seus conceitos, mude seu coração, mude a sua mente e volte a andar na plenitude daquilo que Deus chamou você para fazer. Porque Ele quer ser seu pastor de maneira que nada te falte. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus